Imagine que você é um físico, jovem e inteligente, um pesquisador classe C com nível 2 de autorização de acesso na Fundação SCP. Você tem trabalhado bastante e finalmente te dão uma tarefa realmente séria. Você vai trabalhar com um objeto de estudo da classe Euclides. Sim, são menos perigosos que os Scatter, mas suas propriedades não são totalmente compreendidas. É apavorante e empolgante ao mesmo tempo. Você não recebeu um dossiê do objeto, ou seja, estão contando com o seu levantamento de dados. Você caminha pelo corredor com luz baixa em direção à câmara de contenção do objeto. A porta tem o número 3073 e você entra. Você espera ver uma coisa monstruosa lá dentro, mas o cômodo só tem algumas cadeiras. No primeiro momento, você não nota a silhueta de um homem muito magro e esquisito no quase breu. Há 5 cadeiras na frente do vulto. 2 guardas estão conversando com voz baixa. Um deles com um uniforme, o outro já devia estar fora de seu expediente. Aquela garota provavelmente é da contabilidade. E aquele técnico lhe parece familiar. Sim, é o Sam, do departamento de manutenção. Você se senta na única cadeira livre e, de repente, o esquisitão, apoiado em um banco, aperta um botão em um controle remoto, ligando um holofote. Parece que estavam só esperando por você. O homem com traje de mestre de capela observa o público. Parece enxergar mesmo com o seu cabelo cobrindo seu rosto. Ele bate suas mãos e diz com uma melódica voz: "Que comece o show!" Então nós vemos que ele não tem rosto e que há um mini palco de teatro escondido debaixo dos seus cabelos. Você assiste a peça com atenção e percebe que é sem dúvida Hamlet, mas a versão mais horrível que já viu em sua vida. Durante o monólogo ser ou não ser, Hamlet exagera terrivelmente. Ofélia se confunde em suas falas, e o fantasma do pai de Hamlet se atrapalhava todo com seu figurino. A bizarrice da situação é a única coisa que te impede de rir. Finalmente a tortura teatral acaba. Curiosamente, os outros 4 espectadores batem palmas com entusiasmo e você entra na deles. O objeto SCP-3073 está estático e os seus colegas se dispersam. Não deve ser a primeira vez deles ali, não estão tão surpresos. Você aguarda alguns minutos, mas nada acontece. Então você volta para seu escritório, onde organiza os documentos referentes ao objeto SCP-3073. Tem um adesivo amarelo em cima, nele escrito: "Estude isso a fundo e adicione suas análises." Você começa a ler os materiais, percebendo que parte do texto tinha sido apagada com hidrocor preto. Seu nível de acesso não é tão alto ou seus superiores estão te testando. Os documentos não têm informações sobre quando e onde o objeto foi encontrado, mas a situação do papel pode dar algumas dicas. A maioria do texto foi escrita com máquina de escrever e as folhas são amareladas, ou seja, esse teatrista tem estado sob contenção por pelo menos 50 anos. Não sabem se o SCP-3073 foi colocado em sua cela voluntariamente ou se ele já tentou escapar. Baseando-se nas informações de hoje, o objeto parece consciente e bem-humorado. Talvez tenha vindo por conta própria para encontrar público para suas apresentações. Você descobre que o objeto fala várias línguas muito bem, e as favoritas dele são inglês, francês, alemão e italiano. Agora você pensa que gostaria de ter conversado com ele. Tentativas de conversar com o SCP-3073 já foram feitas reiteradamente. Ele já fez contato por conta própria depois de algumas apresentações, o que levanta várias questões. Ou não sabe o que dizer, ou só não quer responder. Quando perguntam quantos anos tem, SCP-3073 diz tão velho quanto as próprias artes cênicas. Os pequenos atores são designados como SCP-3073-1. Eles apresentam peças de comédias a tragédias, também óperas, sinfonias e shows de mágica. A companhia encena várias clássicas do teatro, mas todas as produções são tão confusas quanto as de hoje. Os atores toda hora mostram vergonha, gaguejam e cantam super mal, não cantam afinado. Um pesquisador um dia fez uma pergunta direta ao SCP-3073. Por que seus atores são tão ruins? Mas o objeto ignorou a pergunta. Não parece estar interessado nessa questão. SCP-3073 é muito ligado aos seus atores e os chama de meus pequenos amigos. Quando lhe perguntaram quantos SCP-3073-1 havia, ele disse: há 113 atores atualmente na trupe. São todas as informações básicas sobre SCP-3073. Não há muitas, mas muitos documentos contêm vários experimentos relevantes. O primeiro é o Incidente 3073. Um funcionário da classe D foi admitido para uma das apresentações. Funcionários classe D são materiais descartáveis na fundação, geralmente criminosos contratados. D8692 foi sempre conhecido por seu comportamento violento. Então não se surpreenderam quando começou uma briga com o SCP-3073. Enquanto os outros espectadores prestavam atenção à peça, D8692 começou a gargalhar. E então a peça parou, os atores pararam e ficaram encarando o baderneiro. O funcionário classe D começou a xingar os artistas pela apresentação ruim. E o SCP-3073 lhe disse: fique quieto ou saia do auditório imediatamente. Em resposta, o bagunceiro atacou o SCP-3073 e os outros funcionários da fundação correram para apartá-los. A briga terminou rápido, mas D8692 conseguiu pegar um dos atores.
e o esmagou com suas mãos. O SCP-3073-1 morreu ali mesmo. Depois do incidente, SCP-3073 entrou em uma profunda depressão. A Fundação queria examinar o corpo do SCP-3073-1 e fazer autópsia, mas o diretor de teatro não deixou. Todas as apresentações foram canceladas e o objeto parou de falar com o pessoal da Fundação. 2 dias depois da briga, um evento inexplicável aconteceu. D-8692 desapareceu de sua cela trancada. Não havia câmera de vigilância na sala do funcionário. Então a hora e causa exatas de seu sumiço não foram determinadas. Sabemos que aconteceu à noite e que pela manhã o guarda viu que a cela estava vazia. Nenhum rastro do D-8692 foi encontrado. Naquele mesmo dia, SCP-3073 anunciou que uma peça seria apresentada. Perguntaram o motivo da reabertura das peças e ele respondeu: há um novo ator na trupe. Você vê que os últimos documentos são recentes. Durante o seguinte experimento, SCP-3073 foi transferido para uma cela com uma parede semi-transparente e câmeras com lente teleobjetivas do lado de fora. Os especialistas puderam ver os rostos dos atores bem ampliados. Infelizmente, foi impossível identificá-los. Sua maquiagem, figurino e perucas os faziam irreconhecíveis. A fotografia e videografia foram gravadas durante a peça. Subitamente, o SCP-3073 interrompeu a apresentação, perguntando por que não tinham pedido permissão a ele para gravarem. Um dos espectadores, o chefe do experimento, disse que eles não estavam fazendo nada. Então o SCP-3073 apontou para os equipamentos atrás do vidro e pediu que retirassem todas as câmeras. Os especialistas desligaram os equipamentos e depois do experimento tinham só registrado o ruído branco. Em outras conversas com o SCP-3073, ficou claro que o objeto permite que as pessoas lhe observem, mas proíbe gravação de áudio e vídeo. A criatura declarou que isso tira o encantamento da arte. Muitas páginas do dossiê são dedicadas ao experimento número 13, também designado como incidente número 3073/2. O nome do médico foi removido, então vamos chamá-lo de Dr. X. Ele arranjou uma pessoa para participar de uma peça do objeto. O experimento ocorreu em um 13 de novembro. Um agente de campo com equipamento de combate, de apelido Banks, foi reduzido ao tamanho de um SCP-3073-1 por meio da anomalia de um objeto SCP não divulgado. O SCP-3073 pôs o agente no palco. Uma ponta de um cabo de aço estava ligada ao Banks em suas costas, e a outra ponta se estendia até o auditório. Se o agente, por exemplo, perdesse a consciência, ele poderia ser rapidamente puxado com um guincho. O carretel estava sob o controle de um dos pesquisadores. O agente Banks reportou via rádio que ainda não tinha visto nenhuma anomalia no palco. Então ele se pôs atrás de uma das cortinas, e daí a comunicação com ele foi perdida. SCP-3073 permaneceu absolutamente calmo sem responder nenhuma pergunta. Depois de 1 hora, Dr. X decidiu puxar Banks para fora com o guincho, mas o cabo tinha arrebentado. Depois de mais de 3 horas, a conexão via rádio foi restabelecida e o agente Banks retornou. Ele perguntou por que quiseram tirá-lo de lá tão rápido, e disse que tinha voltado logo após o rompimento do cabo. Quando perguntaram ao agente quanto tempo ele achava que tinha ficado no palco, ele respondeu sem hesitar que por 5 segundos. E fica mais interessante ainda, pois só 4,5 segundos tinham se passado no relógio do Banks. Decidiram encerrar o experimento. O relatório do agente expressa que ele não viu nada atrás do palco, pois era completamente escuro lá atrás. A sua lanterna parecia não acender no breu e não conseguiu enxergar nem através de óculos de visão noturna. Banks foi colocado isolado em uma cela. Uma entrevista revelou alguns lapsos de memória. Exatamente 2 dias depois do experimento, o agente Banks desapareceu. Uma câmera de vigilância flagrou o momento anterior ao seu sumiço, ele rodeado de uma luz brilhante, como se houvesse um holofote invisível. A luz ficou mais e mais brilhante até que preencheu todo o cômodo. Quando a iluminação voltou ao normal, a sala estava vazia. Dr. X apelou ao SCP-3073 e demandou o retorno do agente raptado. SCP-3073 disse que não poderia fazê-lo. O doutor perguntou onde estava agente Banks naquele momento e o que tinha acontecido com ele, mas o objeto simplesmente citou Hamlet, pois os sonhos que vierem nesse sono de morte fazem cismar. Depois do incidente número 3073-2, interações com o SCP-3073 ficaram suspensas por 1 ano. Durante o período, o objeto permaneceu estático. 1 ano depois, as apresentações voltaram à ativa e mais nenhum sumiço foi registrado. Decidiram não realizar mais experimentos com o SCP-3073 até segunda ordem, e aí que os registros acabam. Você caminha pelo seu pequeno escritório por meia hora pensando sobre tudo. Então se senta e escreve um relatório no seu velho computador. Só especulações podem ser feitas sobre a natureza da criatura. Claramente está além de nosso entendimento. Não possui grande força física, não tenta fugir, mas você entende por que foi classificado como Euclides. A criatura é um risco para a sua audiência. Os experimentos trouxeram muitas informações úteis. Evidentemente, todos os intérpretes já foram pessoas comuns e foram abduzidos pelo SCP-3073. À luz da ciência,
O único modo de transportar uma pessoa de nosso mundo para o espaço do palco cênico do objeto é via teletransporte, através de um minúsculo buraco de minhoca que conecta dois pontos do espaço. Mas o que constitui esse espaço e como é que é possível que existam atores dentro do SCP-3073? Essas perguntas ainda não têm respostas. A priori, danos cerebrais devido ao encolhimento podem explicar os ruins atores. Alguém de 180 centímetros ou 6 pés de altura que encolhe para 4 centímetros ou 1,5 polegada, ou seja, 45 vezes menor, terá 45 vezes menos células no seu corpo. Como resultado, o pequeno cérebro não sustentará processos nervosos saudavelmente, e a pequenina pessoa será estúpida. Mas no experimento número 13, o agente Banks manteve seu juízo. O que significa que o motivo da má performance dos atores está nos obscuros bastidores do palco. Está óbvio que o tempo passa diferente lá, muito mais devagar. Os atores só devem ficar vivos quando estão no palco. Mas, quando vão para a escuridão dos bastidores, entram numa espécie de sono ou estase. Ficar nesse estado prejudica a memória. Retornando ao palco, os atores não se lembram de seu passado, incluindo sua última apresentação. Então se sentem obrigados a apresentarem de novo, sem ensaiar. Nesse ritmo, podem passar séculos sem sinais evidentes de envelhecimento. Talvez o próprio SCP-3073 engane seus atores. É fácil de imaginar o objeto dizendo, só mais uma apresentação, e então esquecerei todas as suas ofensas, serão livres. Mas tudo se repete infinitas vezes. Você faz as formatações finais do relatório, inclina-se para trás em sua cadeira e de repente se lembra. Hoje você bocejou tão alto durante a peça que um dos atores SCP-3073-1 olhou para você com desaprovação. Um desagradável arrepio sobe pela sua espinha e seu cabelo todo se ouriça. O que você acha? Esse pecadilho vai trazer sérias consequências? Ou talvez você, na verdade, tenha outra opinião sobre o SCP-3073? Compartilhe seus comentários abaixo, curta este vídeo e clique no sininho para você ficar a par da Fundação SCP.